volta com o Papo Reto nesse domingo, conversando com o Kleber Cabral, presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil. É com você, Vitor Marques. O que o Brasil quer saber sobre reforma tributária? Kleber, é um prazer estar contigo, conversando contigo. Nesse primeiro bloco, você deu uma verdadeira aula para a gente sobre a importância do funcionalismo público para o Brasil. Já sobre a reforma tributária, tem duas propostas principais no Congresso, a PEC 45 e a PEC 110. As duas principalmente discutem o imposto sobre o consumo. Você entende que é o modelo ideal de se começar a discutir a reforma tributária? Não seria o caso de começar uma discussão sobre a tributação sobre a renda, sobre a propriedade também? Qual seria a sua visão sobre esse início de reforma tributária? Se o que o Congresso está discutindo é o melhor nesse momento. E se você puder explicar para a dona Maria, para o seu João, qual seria o impacto direto se, por exemplo, a PEC 45 fosse aprovada, que nos parece que traria muito prejuízo para a população, principalmente para a classe média, para a classe média mais pobre, que vai trazer aumento sobre hospitais, sobre a saúde, sobre a educação. Qual é a sua opinião sobre isso? E só um ponto também sobre a reforma administrativa, que se você puder comentar mais um pouquinho, eles vendem como se a reforma administrativa fosse a solução para o Brasil, resolveria todos os problemas, como se o mal do Brasil fosse o funcionalismo público, que está longe de ser verdade. Qual que é a sua opinião sobre essa satanização do funcionalismo público? Por que o governo vem perseguindo tanto o funcionalismo público nesses anos? O Paulo Guedes chegou a dizer que iria colocar uma granada dentro do bolso do funcionalismo público. Se você puder também explicar para a população qual seria o impacto direto dessa precarização do funcionalismo público, dessa desmotivação do funcionalismo público, porque isso pode afetar, inclusive, de novas pessoas a participarem dos concursos para serem funcionários públicos. Qual que é a sua opinião sobre isso também? Legal, Vitor. Bom, sobre a reforma tributária, né? A minha visão, quem deveria ser protagonista dessa discussão é o governo federal. Ele é quem tem a capacidade de fazer os cálculos, de se articular com os governadores, com os prefeitos, e isso, de fato, não vem acontecendo. Já passou 2 anos do governo e o único projeto que o governo federal apresentou foi aquele da CBS, de unir PIS e COFINS, que é uma coisa assim modesta, né? Muito pequena dentro dos desafios que existem. Tá? E aí, nesse vazio, nesse vácuo de poder, de atuação, a Câmara acabou propondo a PEC 45 e lá no Senado a PEC 110. A 110 ela é praticamente o projeto do Raul, né? Que é um projeto que já havia sido discutido com mais tempo, e a PEC 45, aquele estudo do CECIF, do Bernard Api. Né? A PEC 45, a nossa crítica é que ela, de fato, traz ali uma visão muito dogmática e muito literal assim, da boa literatura, mas o fato é que nós estamos num país com muitas complexidades e, assim, é aquele negócio de trocar o pneu com o carro andando. Então, você tem que saber que nós não estamos inaugurando um país, inaugurando um sistema tributário do zero. As coisas já existem, né? Então, ele iria, de fato, ter como efeito um aumento dos preços dos serviços, em geral. Né? Os serviços pagam menos imposto do que as mercadorias e produtos no Brasil, e a PEC 45 estabelece como uma espécie de dogma a alíquota única, né, desse novo tributo que iria substituir todos os outros tributos sobre o consumo. Então, ele iria, na verdade, aumentar preço de saúde, preço de educação, preço da cabeleireira, preço de outros produtos. Os serviços, em geral, eles teriam um aumento de preço. Né? Isso é muito complicado, realmente, sobretudo para a classe média, que acaba tendo filho na escola, ainda que seja uma escola que não é uma escola cara, mas tem um filho na escola, tem o seu convênio do plano de saúde, então esses preços tenderiam a aumentar. A PEC 110 que está no Senado, ela tem maior flexibilidade em relação a essas questões das alíquotas, né? E, assim, me parece que a movimentação no Congresso, eu estou um pouco otimista em relação à reforma tributária, porque me parece que o Senado deve assumir, e eu torço para isso, que ele assuma um protagonismo em relação a essa discussão. Né? Que eu acho que lá a 110 está mais bem arrumada para caminhar. Né? Mas, assim, a nosso ver, não adianta fazer só simplificação se você não mexer com a questão que envolve tributação sobre renda e patrimônio. O que nós gostaríamos mesmo é que houvesse uma tributação sobre o consumo bem mais baixa, como acontece nos países da OCDE, nos Estados Unidos,
Só que, para isso, não tem milagre. Você precisa cobrar mais renda e patrimônio. E aí a enorme resistência da elite econômica que não quer pagar. Quer dizer, a negação em discutir reforma tributária e colocar reforma administrativa na frente é uma estratégia de quem não quer discutir reforma tributária, porque eu não quero pagar mais. Então, eu vou botar um outro assunto aqui para discutir na frente, agora a reforma administrativa. Essa é a verdade. Tá? Bom, a preocupação que nós temos muito grande com a reforma administrativa, né? Eu dei o exemplo da estabilidade, essa questão do vínculo de experiência, mas tem mais. Né? Hoje nós vemos alguns exemplos, né? Alguns exemplos concretos que eu vou citar. Do ex-prefeito do Rio, Crivella. A gente viu ali o que ele fazia com aqueles comissionados. Eram praticamente empregados, né, particulares ali, uma espécie de quase de guarda pretoriana dele ali. Essa semana nós tivemos uma denúncia de um deputado estadual do Rio Grande do Sul, né, de bastante repercussão, salvo engano, até do PSL, viu, senador? E que ele usava os assessores ali para fazer reforma, manutenção no seu imóvel. Então, então, assim, esse tipo de absurdo que já existe, com a reforma administrativa, ele vai ser exponencial, porque está sendo né, banalizada a questão da estabilidade, ou seja, o funcionário vai ter que fazer, senão ele é mandado embora. Se ele não obedecer, ele vai perder o emprego. Até mesmo, aí você, né, Kleber, a questão das rachadinhas, né? Que é um perigo das rachadinhas, ou seja, a rachadinha vai multiplicar, né? Vai ter um ambiente muito mais propício a acontecer, as rachadinhas, né? E você vai ter esse tipo de desmando mesmo, né? Quer dizer, o governador de plantão, o prefeito, né, o presidente, ele vai ter uma capacidade inclusive, de criar órgão, extinguir órgão, mudar a função dos servidores, né? Então, você imagina, o presidente, por acaso, não gosta do IBAMA, tem lá um problema lá com a fiscalização, né? Ou o outro não gosta de outro órgão lá. Ele pode, né, na canetada, num decreto, extinguir aquele órgão. Então, esse é um excesso de poder que não interessa para a sociedade. A sociedade quer um serviço público de qualidade. E aí você pode ter certeza que os servidores também querem um serviço público de qualidade. Só que não tem nada disso na reforma administrativa. Não tem nada lá para valorizar o servidor, para treinar, para dar as melhores condições, absolutamente nada. É para precarizar, é para aumentar as condições de terceirizados. Terceirizado também é uma forma esses temporários e terceirizados é uma forma de acabar com o concurso público, né? E é uma forma, Vitor, de dar para o mercado, e há muito interesse nisso, nichos de serviço que são hoje prestados pelo poder público, inclusive na área de segurança, de saúde e de educação. Quer dizer, o próprio Estado fala assim, não, agora vem cá, eu vou contratar você aí, né? E você tem um monte de empresário interessado nisso. É um nicho de mercado novo para eles, e aí esse interesse deles pela reforma administrativa. Interessados no bem-estar da sociedade, meu amigo, não está. Não tem nada disso no texto da reforma administrativa. Minha gente, a conversa com o Kleber é fantástica. E o Kleber agora colocou uma condicionante, até para que ele possa se despedir de todos os telespectadores do Papo Reto. A gente vai vendo, Kleber, que quem está nos serviços públicos na ponta da linha, agora, por exemplo, no Covid, você vê lá o assistente social, você vê o enfermeiro, o médico, o policial, o auditor da Receita recebendo as vacinas para o país, né, carimbando a entrada de estrangeiros de carga, sem ter uma perspectiva de quando é que vai ser vacinado. Então, auditores nas fronteiras todas, né, senador? Então eu gostaria que você finalizasse justamente falando para o Brasil desse papel fundamental, não só dos servidores, mas especificamente da Receita Federal do Brasil, que é uma referência de serviço público, de excelência, de qualidade, de concursos de acesso dificílimo, mas que vem sendo relegada num plano secundário também, né? Senadora, a Receita Federal ela tem uma atuação muito ampla. Às vezes a sociedade nos enxerga mais com aquela questão da malha pessoa física, declaração de imposto de renda anual, mas a verdade é que a Receita tem uma missão institucional da maior importância. Todos os órgãos públicos, todo o serviço público, ele deriva de arrecadação, né, decorrente do trabalho da Receita Federal.
A parte da Previdência Social é a Receita Federal que fiscaliza as contribuições previdenciárias. E a aduana brasileira, né, portos, aeroportos e pontos de fronteira do país todo, tudo isso é responsabilidade, o controle aduaneiro, o controle das mercadorias, junto com os demais órgãos anuentes, é responsabilidade da Receita Federal. E o que acontece na Receita Federal, para o bem ou para o mal, também atinge estados e municípios, porque eles recebem uma fatia importante das suas rendas, das suas receitas, através dos fundos de participação dos estados e municípios. Então, a gente, às vezes se sente um pouco como quem está sozinho clamando no deserto, né? Mas a gente sempre está dizendo para o governo, tentando transmitir ao governo, que valorizar a Receita Federal, valorizar os seus servidores é importante para a sociedade, é importante para o Estado brasileiro. Eu acho que nós chegamos num ponto, senador, em que o país está com seu déficit fiscal tão grave, as questões das contas públicas estão efetivamente tão desequilibradas, que não é possível que o governo não olhe para dentro da Receita Federal e continue cortando o orçamento, continue criando dificuldade para concurso público, continue criando dificuldade para o dia a dia dos auditores fiscais. Kleber, eu gostaria de te agradecer. Vitor Marques, meu companheiro de luta aí, que agora está na bancada do Papo Reto com a gente. Quero já deixar de pé um convite para que você continue conosco em outros programas muito próximos, porque essa luta que você vem travando não é corporativismo, não é pelo servidor público, não, é pelo país. Isso que você afirmou agora, e eu sou testemunha, mesmo na transição de governo, o quanto vocês tentaram iluminar, dar luz para o governo de como melhorar a eficiência tributária, a prestação de serviço. Eu vi isso acontecer e da sua boca, de companheiros seus, dizendo: pelo amor de Deus, nos deixe ajudar o país. Mas eu quero te agradecer muito a presença nesse programa. E, gente, no próximo domingo nós estaremos de volta. Esse programa ficou ótimo. Kleber Cabral, presidente do Sindifisco, dando uma aula de cidadania, de conhecimento técnico e do que o Brasil precisa. Boa noite, Brasil. Boa noite, Kleber. Boa noite, Vitor. Boa noite, senador. Boa noite a todos os telespectadores do programa Papo Reto. Gostei muito. Obrigado.